Olá, mais uma vez estamos aqui no ar, no Telmídia Cast, num momento especial de conversa, um bate-papo gostoso, falando sobre coisas atuais, falando daquelas coisas que envolvem a nossa vida, envolvem nossas preocupações, a nossa fé cristã, diante daquilo que acontece no dia a dia, de importância para nós. Estamos aqui numa gravação especial por causa de um tema especial, algo que tem surgido muito ao nosso redor, tem trazido preocupações, está na mídia de uma maneira geral no nosso país, e você olha e discussões de todos os lados, e nós vamos ter uma oportunidade especial. Então vamos falar sobre conflitos, e agora mais conflitos mesmo entre nações, conflitos entre povos, e o que tem surgido bastante nesses dias de guerras, pelo menos em 2 pontos diferentes do mundo, nós temos um conflito enorme que acontece ali na terra do que nós chamamos de Canaã, não é? Ou Palestina para alguns, e nós temos um conflito tremendo entre um grupo radical e uma nação, e vamos conversar sobre isso, né? Temos convidado especial, depois eu vou fazer a apresentação para você. Segura um pouquinho aí que nós temos um pequeno intervalo antes de começar o programa propriamente dito. Aguarda um pouquinho. Estamos de volta. Então hoje nós temos aqui esse momento de bate-papo para falar de coisas que têm sido preocupações até nas igrejas, nos púlpitos das igrejas. Temos aqui presente conosco hoje o pastor Samuel, que já esteve conosco várias vezes. É um prazer receber novamente aqui o irmão conosco para nós conversarmos sobre esse assunto. Nós ainda não batemos muito papo sobre isso nos nossos sofazinhos de conversas, mas queremos entrevistar hoje uma pessoa especial que tem bastante experiência no assunto e você vai saber já já. Seja bem-vindo, Samuel. Uma alegria estar aqui participando novamente do Telmídia Cast. Estar com o senhor, né? Normalmente a gente não consegue estar no mesmo canto ao mesmo tempo. É, né? Verdade. Mas a alegria estar aqui com o senhor, bom tê-lo aqui na mesa e também o nosso convidado para conversar sobre esse tema que é tão importante que eu creio que vai ser bem edificante para aqueles que nos assistem. O nosso convidado é o pastor Luiz Saião, pastor da Igreja Batista das Nações Unidas. É bem conhecido porque tem falado bastante sobre esse assunto, porque tem experiência, porque tem viajado para a região, tem muitos contatos, tem histórias interessantíssimas. Eu acompanho aquilo que ele publica, tenho lá uma curtição lá, é quase sempre minha também, né? E palpite eu não dou não lá, mas eu tenho acompanhado bastante. E é a primeira vez que eu encontro o irmão ao vivo, mas é um prazer poder estar junto. Seja bem-vindo, pastor, nesse momento aqui. Muito obrigado, é um grande prazer, né, estar aqui para essa conversa importante, pertinente, né, e que Deus então nos abençoe e nos ajude, né, a contribuir de uma maneira favorável, positiva para essa situação que a gente pode dizer que é um verdadeiro imbróglio, né, que precisa de um enfoque bíblico, teológico e também de bom senso e especialmente na direção da construção de paz. Nós que somos, assim, já de algumas gerações não, a nossa geração, nós estamos vivendo, nós não estamos desatualizados, né? Mas a gente já viveu várias coisas, já passou por várias coisas. Eu nasci no final da década de 50, por exemplo, né? Então eu não via lá o momento da criação do Estado de Israel, em 48, aquelas coisas todas, decisão da ONU. Mas tive assim, em 67 eu tinha 10 anos, lembro dos ecos da situação. 73 eu já tinha bastante conhecimento no Yom Kippur, aquela guerra do Yom Kippur. E vi tantas discussões e as guerras envolvendo os povos e de repente não para e tal. E agora nós temos esse conflito que surgiu de um povo que alega ter direitos, ou de uma parte de um grupo que alega ter direitos, e vemos essa situação e o mundo inteiro fica parado e discute na ONU, discute em todo lugar. E, afinal, acho que a gente podia começar já com uma pergunta assim, muito ampla, eu sei com resposta ampla, mas por que tudo isso? Afinal de contas, o que é isso? Quando olhamos no mapa mundi, desculpa o termo, uma tripinha. É uma coisinha pequenina ali, não é? E Israel
Israel e palestinos, Cisjordânia e faixa de Gaza, Israel, o que que tem? Porque com os judeus espalhados por todo mundo, tendo lugares em várias nações do mundo, por que essa situação? O que que é isso? Foi 48, então um Estado tão novo assim? O que é a história? Podia colocar para nós algumas coisas importantes para o conhecimento de quem está nos ouvindo? Então, para a gente ter talvez um resumo histórico da situação, né? Vamos viajar lá e chegar à época de Jesus, né? Quando nós temos o domínio do Império Romano. A gente lendo o Novo Testamento, a gente conhece as expressões Judéia, Samaria, Galileia, então tudo aquilo ali é província romana. E os romanos enfrentam, digamos assim, a rebeldia judaica, né? Tem uma guerra famosa do ano 66 ao ano 73, que é tão discutida nos escritos de Flávio Joséfo, e aí nós temos a destruição de Jerusalém no ano 70, mas essa situação de instabilidade permanece até o segundo século, quando nós temos uma outra rebelião na época de Bar Kokhba, muito até mesmo apoiada por um rabino famoso, que é o Rabi Akiva. Isso acontece no momento do auge do Império Romano, na época de Adriano, né? Então aí você tem uma ação realmente devastadora do Império Romano contra os judeus na terra de Israel. E Adriano toma uma decisão que marcou a história, que é o seguinte: nós precisamos erradicar a relação dos judeus com essa terra. Então, a cidade não será mais chamada Jerusalém. O seu nome será a Hélia Capitolina. Ele manda fazer um templo pagão na cidade. Os judeus, na verdade, o centro da tradição judaica, desde o ano 70, tinha mudado para a Galileia, né? E a terra não poderá mais ser chamada terra de Israel, nem Judeia, nada disso. O seu nome será Palestina. Palestina, nos dias de Jesus, não existe. Esse templo pagão foi exatamente no Monte do Templo? Não. Não teria sido no Monte do Templo. Então não tem lugar. O Monte do Templo ficou entregue à destruição, ficou um caos em Jerusalém, num lugar, há uma referência, nunca foi escavado, encontrado os detalhes desse templo. E a terra vai ser chamada Palestina por causa do fato que os antigos inimigos de Israel eram os filisteus. Então, Filistina, né, na língua semítica, o P e F são letras intercambiáveis, então esse nome se definiu. Só que esse Império Romano, aos poucos, passou por um processo de cristianização, né, cuja marca maior foi na época de Constantino, o Edito de Milão, em 313. E aí, então, a terra, né, de Israel passa a ser principalmente o que a gente vai ouvir, né, como Terra Santa, porque é a terra dos lugares principais da história da redenção. Então, desde o tempo de Constantino e Helena, você tem essa época da tradição bizantina, que vai do século IV até o século VI, quando a predominância local toda é cristã de fala grega, do Império Romano do Oriente cristianizado, que tem o seu auge na época de Justiniano, especialmente ano 565, esse auge. Quando surge o novo monoteísmo árabe, né, com Maomé, em 622, que é o islamismo, que pretende ser uma religião que substitui plenamente as outras tradições monoteístas, então eles conquistam Jerusalém no ano 638 e, por meio de conquista militar, acabam dominando toda a região do Levante, né, o que hoje é Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, né, e também entram, em 641 estão no Egito, norte da África, chegam na Península Ibérica. Então essa grande expansão árabe, ela estabelece um novo capítulo, de modo que no final do século VII, começo do século VIII, o lugar do templo que os cristãos não se aproximaram, até porque Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra, toda a atenção foi voltado para a Igreja do Santo Sepulcro, foi voltado para a Igreja da Natividade, os lugares, né, digamos assim, cristãos por excelência. A tradição islâmica, então, ocupa esse espaço onde estivera o Templo de Jerusalém, e ali nós vamos ter a construção, né, da mesquita de Al-Aqsa,
e o Domo da Rocha, que é emblemático hoje, quando a gente vê Tá lá Jerusalém. até hoje, nós vemos lá, aquele domo dourado, né? E, portanto, ali nós temos um terceiro lugar sagrado do Islã, que a tradição afirma que Maomé foi ali em sonho, né, e subiu aos céus, no famoso égua alada, né, ali na sua experiência espiritual, né, al-Burak, como é chamado, né, e então a tradição islâmica estabelece-se ali. E aí a tradição islâmica sugeriu o seguinte, que todo lugar que o Islã conquista será muçulmano para sempre. E entende-se como um espaço conquistado sagrado que caminha na direção a um ponto final escatológico islâmico. Então a ideia de perder esse espaço é muito difícil de ser digerida nessa tradição religiosa. Mas acontece que os cruzados interrompem isso. Porque me parece, desculpa Sim, entrar claro. assim, mas me parece que nesse primeiro momento, a guerra do Islã, vamos dizer assim, era mais contra os cristãos e não contra os judeus. Não, Tanto com que os certeza. judeus continuaram, não foram expulsos, os cristãos sim, mas a morte mais era Islã versus cristãos. É verdade, Não é porque isso? você tem uma cristandade europeia, né, que estabelece toda uma referência, né, civilizatória, cultural no ambiente europeu e o ambiente árabe, muçulmano, que começa a transbordar para outras culturas também. Então existe um conflito de civilizações maiores. Nesse momento da história, apesar de que não é bem assim, né, não existe um tratamento igual, né? Em Sim. certos momentos dentro do islamismo, os judeus são mais bem ou mal tratados, dependendo de quem estava liderando. Certo. Mas é verdade que havia uma tolerância um pouco maior no ambiente islâmico do que na cristandade europeia, na maior parte, por exemplo, da Idade Média, né? Mas isso era um pouco variável, e a razão também é porque, num certo sentido, o que a gente pode chamar de monoteísmo radical, né, que tem a dificuldade com as controvérsias trinitarianas, o judaísmo estava um pouco mais próximo do islamismo nesse sentido, e há elementos de proximidade. Inclusive os grandes, né, estudiosos da tradição judaica, como Moshe ben Maimon, o famoso Maimônides, né, escreveram em árabe, né, que pouca gente talvez sabe disso. Isso eu não sabia. Escreveram em árabe. Já aprendi mais uma coisa aqui. E estavam na Espanha, na Espanha islâmica, né? Mas o que é interessante é que, em função desses conflitos e da tentativa de expansão islâmica, houve uma reação europeia que é percebida na época das cruzadas. Então, os cruzados chegam na terra em 1099, conquistam Jerusalém, né? E essa realidade vai se estabelecer nos reinos cruzados da região, principalmente com gente que veio da região, não existia Alemanha como é hoje, mas seria da Alemanha, da França, da Inglaterra, né? Também de Portugal, né? A famosa Ordem de Cristo, os Templários, né? E eles chegam e dominam a terra por 200 anos. Jerusalém, por menos de 100 anos, ela cai, né, em 1187, na famosa Batalha do Verão de 1187, nas mãos do Saladino. Essa é uma guerra famosa, tem filmes e filmes sobre isso. Sim, e o Saladino, que é o grande guerreiro curdo, nem árabe ele não era. Eu não sabia. Mais outro. Deixa eu começar a anotar aqui. Ele era curdo e que era chefe, né, das forças que vieram ali do Egito, e conquista a Terra Santa, em Jerusalém. Depois dessa expansão, data que em 1291, de São João do Acre, todos os cruzados vão embora. Os próprios cristãos tinham repulsa aos judeus, culpando-os pela morte de Jesus. Sim, não são só os islâmicos contra, né? Não, então é uma situação complicada, né? Inicialmente, a tradição cristã foi mais intolerante. Porque o que acontece? A tradição bíblica, o cristianismo primitivo, ele emerge no seio do contexto judaico. A igreja primitiva toda é judaica. À medida, especialmente depois do começo do segundo século, que ela se torna quase somente, vamos dizer, greco-romana, aí eu posso dizer que surge o que a gente pode chamar assim, de um ciúme de Jerusalém. Então, assim, a questão não é Jerusalém, é Roma ou Constantinopla. Então surgiu uma ideia de reforçar, né, porque o Novo Testamento apresenta, vamos dizer, uma espécie de crítica ao procedimento judaico e apresenta elogio.
Aí, dependendo, né, qual o café que o sujeito tomou de manhã, ele escolhe um lado ou outro, né? Então, olha, mas os judeus rejeitaram Jesus. Mas Jesus era o quê? Russo? Os discípulos dele eram da Mongólia. Pois é. Todo mundo era judeu. Então, assim como no Antigo Testamento você vê Isaías, Jeremias criticando Israel e Judá, dentro de casa, o Novo Testamento faz a mesma coisa. Quando isso entrou no ambiente totalmente gentílico, aí a coisa teve um perfil, vamos dizer, étnico-religioso. Então, assim, os judeus são especialmente perversos por causa da sua rejeição de Jesus, rejeitando todo o elemento judaico raiz da tradição do Novo Testamento, que é muito parecida com o que já acontecia no Antigo Testamento. Então, isso trouxe um descaminho problemático, ao ponto de haver assim uma intolerância que a gente pode chamar de um antissemitismo de má exegese religioso que se definiu muito na tradição cristã, especialmente na Idade Média. Mas ali, só abrindo parênteses, pastor, a questão até mesmo desse antissemitismo, né, por uma má exegese, não é também por causa da insistência judaizante em impor aos cristãos práticas judaicas, como tem ali o Concílio de Jerusalém em Atos 15? Não, veja, aí é que está a questão. O que é um judaizante? Um judaizante é uma pessoa que insiste para um seguidor do Messias de Israel, Yeshua, Jesus, que ele só pode ter um relacionamento adequado com Deus passando por meio da tradição especificamente farisaica, que nem era consenso, né? Os essênios, os saduceus e outros grupos não estavam na mesma página. E qual é o problema? Não há nenhum problema na tradição judaica. Cada povo tem a sua tradição, a sua cultura, o seu jeito de ser. A questão é que o pessoal fechou o caminho de tal maneira que as suas tradições peculiares estavam sendo exigidas. Como é que Paulo lida com isso? Paulo é muito interessante. Ele diz assim, ó Gálatas, vocês estão ouvindo que é necessário fazer circuncisão? De jeito nenhum. Não façam isso, porque vocês não entenderam nada, que vocês não precisam de salvação por meio disso. Se vocês estão achando que é assim, então vocês precisam retomar e entender de novo o que é o Evangelho. Mas, Timóteo, como é que está a sua situação? Ah, você não fez circuncisão ainda? Circuncidar, né? Vai fazer imediatamente. Como assim sua família é judaica? Então, é interessante a tolerância paulina e a percepção da diferença de contexto. E a coerência, né? Porque ele entende que um judeu tinha que se circuncidar. Então, o problema é que, do ponto de vista soteriológico, a circuncisão não é uma coisa importante, nem é a não circuncisão. Aí, a proposta de Paulo, digamos, ela é bem equilibrada e sensível aos dois contextos. Só que, em função desse conflito judaizante, a coisa foi um passo além. O passo além é o seguinte, não é que o judaizante está errado, todo judeu é maldito. E o judeu está amaldiçoado. Se ele está amaldiçoado, só que ele está aqui na minha frente, só que ele está prosperando, só que a sinagoga está bem. O que está acontecendo? Com certeza isso é obra do diabo. Por que teve uma grande epidemia, todo mundo morreu e o judeu não morreu? Não morreu porque ele toma banho, porque ele se lava, ele lava a mão, porque ele tem hábitos higiênicos que vêm de Levítico. Ah, bom, sabe por que ele não morreu? Ele está ligado à feitiçaria, vamos lá destruir as aldeias dele. Então aí a coisa entrou numa neurose louca muito grande, né? Mas voltando ao foco da situação, há um novo momento de dominação árabe islâmica depois da derrota dos cruzados, que é chamado período aí dos mamelucos, né, que é o domínio que vem do Egito, e esse domínio vai até 1517. E aí surge um outro império, e aí é difícil para o brasileiro entender isso. Nós temos os turcos otomanos, né? O Império Otomano nasce em 1299, né? Os turcos é um povo que vem da região perto da China, né, que vem da Ásia Central. Eles falam uma língua uralo-altaica, que não tem nenhuma semelhança com o árabe, eles têm uma cultura totalmente diferente. Alguma coisa com o Gengis Khan, não? É próximo, é mais próximo da realidade mongólica do que de outros ambientes que a gente vem a conhecer. Não tem nada a ver com o mundo semítico, né? E aí,
Os turcos entram numa expansão, né? A primeira expansão foi na época dos seljúcidas, depois otomana, e eles chegam a um momento de muita expansão na época de Suleimão o Magnífico, e eles então dominam Jerusalém e acabam dominando sobre os diversos árabes da região a partir de 1517. Eles eram islâmicos ou não eram ainda Eles islâmicos? se converteram ao islamismo num período aí mais ou menos por volta do século X depois de Cristo. Ou seja, Maomé 600 e alguma coisa. 600. Os otomanos, 1000 e tanto, que se tornaram... 622 é o nascimento do islamismo. Maomé morre em 632. Jerusalém é conquistada em 638 e os turcos, entre o ano 900 e 1000, são islamizados. Entendi. Mas é interessante que os turcos têm um outro tipo de islamismo. Além do islamismo não ser uma coisa só, você tem pelo menos duas grandes tradições, dos sunitas e xiitas, mas você tem, por exemplo, existe um grupo alauíta, que é o que domina a Síria. A Síria. Né? Esse grupo é minoritário, pois os alauítas podem beber vinho, coisa parecida, é uma coisa diferente. Existem os sufitas, que são místicos, né? E a tradição islâmica turca é bastante diferente, e ela se distancia de muito que a gente vê no ambiente árabe, e ela tem uma tradição mística muito forte. Tem um famoso profeta místico, Mevlana, né, que é muito valorizado na região de Konya, no interior da Turquia hoje. Então é um contexto diferente. E os turcos fizeram um grande império. Inclusive, de 624 anos de domínio turco, do domínio do Império Otomano, por exemplo, os sultões turcos sempre casavam-se com mulheres não turcas e, maior parte das vezes, não islâmicas, mulheres cristãs e até judias. Então é um outro ambiente, outra realidade, um outro contexto. E eles dominam os árabes, e com uma pressão muito grande. E nesse grande período, a terra de Canaã, prometida, Israel, aquilo que foi também depois chamado Palestina, ela fica sob esse domínio islâmico, mas com presença judaica, com minorias cristãs e com trânsito de pessoas. O Império Otomano quase destrói a Europa. Lembra da Marcha Turca de Mozart, né? Teve a Batalha de Lepanto em 1570, teve a tentativa 2 vezes de conquista de Viena, finalmente em 1683 eles não conseguem conquistar Viena, e depois o Império vai perdendo força, até 1917, porque os turcos foram aliados dos alemães na Primeira Guerra e foram derrotados. Quando eles são derrotados, vamos dizer assim, o Oriente Médio, que estava debaixo desse domínio turco, aí os brasileiros agora começam a entender porque nós temos tantos imigrantes sírios e libaneses no Brasil. Que por erro nosso aqui chamamos de turcos. Exato. E eles não são, eles estão vindo para cá fugindo dos turcos. E aqui virou tudo turco. Pastor, eu preciso dar um intervalo aqui, mas eu gostaria de voltar e lembrar que nesse período aí todo não temos Israel como país nessa época. Não, com certeza não. Quando nós voltarmos esse breve intervalo aqui, nós vamos continuar conversando, porque a aula de história aqui está maravilhosa para mim, tá? Eu amo isso tudo. E só uma paradinha aí, você aguarde aí, não saia do ar não, a gente já volta já, tá bom? E daqui a pouquinho continuamos a conversa com o pastor Luiz Saião aqui e com o pastor Samuel, vamos continuar nosso papo. Espera um pouquinho. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Teomídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site teomídia.com e faça uma inscrição gratuita. Teomídia. Assista quando quiser, onde quiser. Pronto, já estamos de volta. Foi mais rápido para nós do que para vocês aí que ficaram esperando, né? Para nós é bem mais rápido. Mas vamos continuar lá. Então, nós estamos olhando e o pastor, eu gostei desse insight aí de colocar e lembrar para nós brasileiros algumas coisas, né? Inclusive chamar de turco quase todo árabe, né? As pessoas... Também o termo árabe também é um termo muito extenso, eu sei, porque árabe, por exemplo, hoje os persas
Nada que, a na ver. minha entender, não são árabes. Não, Aliás, de jeito muito nenhum. tempo não eram islâmicos, eles eram zoroastras ou qualquer outra coisa parecida. Exatamente. E a comunidade judaica forte lá em Sim, Teherã claro. é uma coisa... Hoje parece que o grande inimigo de Israel é É o o Irã, Irã. mas na verdade, né, uma boa parte também não eram islâmicos e inimigos. Mas isso são outras coisas, talvez ampliar muito o leque não dê certo. Vamos continuar naquela linha lá. Então, para a gente entender isso, esses sírios libaneses vieram para o Brasil, a maioria deles absoluta, de cristãos, né? Só que eles chegavam aqui com o passaporte do Império Otomano. Isso. Então, o brasileiro comum, desconhecedor da realidade do Oriente Médio, viu o cara, o senhor Salim, o senhor é turco, né? O cara, não, Salim é libanês, mas agora já foi, né? Então ficou assim. Aliás, o Brasil existe por causa dessa situação. Quando os turcos conquistam Constantinopla, em 1453, na noite de 28 para 29 de maio, né? O que acontece? Os portugueses e os espanhóis têm que dar a volta para o outro lado. E aí, então, Não dá mais passar por ali. surge a realidade, né, brasileira, então tem muita ligação com a gente. E nesse novo cenário, então, os britânicos e os franceses vão herdar toda essa região de predominância árabe nesse período. Então você vai ter o que é chamado de administração britânica sob liderança maior da Liga das Nações de 1917 a 1947, o mandato britânico da Palestina. Agora, o que acontece? Com razão, você mencionou isso, né? O pessoal não faz ideia. 15% dos muçulmanos do mundo são árabes. 85% é não árabe. Inclusive na Indonésia, né? A Indonésia é o maior enorme, país muçulmano do mundo. Então, países como a Indonésia, até mesmo a China, tem mais de 100 milhões de muçulmanos, especialmente os uigures, né? Que é um povo túrquico. Os países da Ásia Central, que são de cultura túrquica, Azerbaijão, Tajiquistão, Quirguistão, né? Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Bangladesh, uma parte da Índia, o Paquistão e o Irã, né? Os persas são aparentados dos europeus, não tem nada a ver com o mundo semita. Então tem um mundo de diversidade bem distinta. Mas o que acontece? A administração da região fica na mão do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da França. A França vai, vamos dizer, herdar a região da Síria e do Líbano. E os britânicos vão administrar o que seria hoje Israel, Palestina, Jordânia, e tem uma situação lá com a Arábia Saudita que eles fazem um bem bolado, vamos assim dizer, que tinha uma família poderosa que não ia ficar ali, e eles ganham, o clã Hashemita ganha um país que foi formado em 1946, que é a Jordânia. E nesse momento, quando tudo era turco, quando tudo era britânico, o que acontece? Não tem fronteira. Está tudo aberto. Sim. Boa parte desses árabes são de cultura nômade, são beduínos, então o pessoal vai para lá, para cá. Quando os britânicos entram, e há um interesse na cristandade, porque a terra historicamente tem importância para os cristãos, para os judeus e para os muçulmanos, então muita gente começa a ir para lá. Existem condições econômicas, existe investimento. Então, por exemplo, alguém vai falar no Yasser Arafat, de onde é que ele nasceu? Na Tunísia. Então, como assim ele é palestino? Então, muita gente de tudo quanto é lugar, não foram só judeus que mudaram para a terra, sim, árabes também. Mas, nesse momento, a gente tem uma situação difícil, aí vem o lado judaico da coisa. Os judeus, por uma série de questões históricas, eles passaram por muita hostilidade e perseguição na Europa, né? E eles vieram fugindo de um lugar para o outro. Grande parte dos judeus se concentraram na parte oriental da Europa, até por uma abertura que a Polônia deu, né? E esses judeus já estavam enfrentando o problema do antissemitismo, de modo que nasceu um movimento que, de certa forma, já era meio que, vamos dizer, embrionário, né? Que é o sionismo, né? Então, é famosa a foto do Theodor Herzl, lá em Basileia, na Suíça, né? Num congresso onde eles estavam dizendo: a gente precisa entender que nós precisamos ter um lugar de segurança. Você mencionou agora, mas os judeus estão espalhados em vários lugares do mundo e estão bem lá. Não estão.
Aquela expressão no ano que vem Jerusalém é dessa época que surge ou é anterior? Não, anterior. Bashaná, Rabaab, Yerushalayim. Então. Essa expressão sempre no final da Páscoa, né? Certo. Por quê? Porque os judeus, por razões teológicas, históricas, culturais, e porque eles nunca deixaram a terra de maneira completa, eles sempre diziam, não, a gente um dia volta para Jerusalém, conforme as expectativas dos profetas, das profecias, a gente vai voltar para a terra. Então, nesse cenário, começa um movimento, né, de judeus fugindo do totalitarismo europeu. A gente tem, né, o nazismo, que foi o desastre maior, mas você tem o fascismo na Itália, você tem o franquismo, o salazarismo, tem todo um movimento de muita repressão, hostilidade. Então os judeus começam a querer se proteger. E acho que hoje faz sentido, você olha no mundo todo, vê o que está acontecendo, é claro que o judeu tem que ter, a lei em Israel, inclusive... Um porto seguro. Né? A lei em Israel funciona assim, né? Se você pode pegar a sua mala, o avião, descer lá e falar, olha, estão querendo me matar, você... Eu sou judeu, eu quero morar aqui. Exatamente. Então ele imediatamente é acolhido porque não dá tempo de explicar, né? E aí os judeus então começam a ir para lá, então há essa movimentação. Tanto é que os britânicos tentaram barrar um pouco disso. Né? O primeiro ato terrorista que eu lembro foi no Hotel Davi, foi judeu contra inglês. Exatamente. Não é isso, mais ou menos? Foi uma... Primeiro, não é o primeiro ato terrorista. Foi assim, uma ação, né, Acho que o Menachem Begin, inclusive, fez parte disso. Eu não tenho certeza. Não Enfim, tenho detalhes também, mas lá. Aconteceu no Hotel King David, em Jerusalém, uma reação, né, dos judeus tentando fugir dessa situação complicada. Quando isso acontece, os judeus, na época aí de 1947 para 1948, os números sugerem que havia 2 árabes para um judeu na terra. E aí, acho que a confusão maior começa pelo plano mal elaborado da ONU, da Liga das Nações, e pelo papel inglês nessa situação, que foi meio confuso. Os ingleses, né, quem já viu o Lawrence da Arábia sabe o que era a expectativa árabe nesse momento, os ingleses deixaram assim, para os árabes, a expectativa, vocês vão ter o Estado árabe aqui na Terra Santa. E desde a declaração de Balfour, né, e o que acontece na sequência, a mesma coisa foi prometida para os judeus. E aí os ingleses dizem, olha, está aqui a chave, a gente está saindo aí, vocês fiquem à vontade. E aí o cenário foi muito complicado, né, porque os judeus saindo de Auschwitz, saindo daquela situação, tipo, qualquer coisa para a gente está bom, porque, inclusive, no plano de partição, a maior parte que ficou para os judeus da terra era deserta, principalmente o Negev, né? E quando a gente olha os árabes também querendo ter a ingerência do espaço ali, eles não aceitaram isso. E aí começa, né, o que é chamado de Guerra da Independência. Tem um filme famoso, Ó Jerusalém, que mostra um pouco desse cenário, né? Eles partiram para cima dos judeus e eles conseguiram resistir. Aí você tem a declaração de independência de Israel no dia 14 de maio de 1948, né, o famoso Yom Ha'atzmaut, e Israel se estabelece como nação. E aí, aí a história ela é difícil da gente mapear, porque muitos desses que entraram nesse conflito, eles saíram e fugiram. E foram para a região que na época foi ocupada pela Jordânia, até com a expectativa de juntar forças para voltar e conquistar. Setembro Negro é na Jordânia, né? Então. É uma coisa famosa, uma guerra, parece que foi judeu matando palestino e, na verdade, a briga foi lá no território da Jordânia. Então, e aí, o que acontece? Nesse cenário, né, a gente tem, então, uma contínua atitude de dizer não é possível aceitar um Estado de Israel aqui. Grande parte da população árabe, que até então é árabe, né? Essa identidade palestina ela vai ganhar força a partir de 73, né? Porque quando é formada a OLP. Porque, vamos dizer, os judeus que iam para a terra antes desse conflito, eles iam para a Palestina, tudo escrito em hebraico como um nome, digamos assim, neutro, sem configuração política específica. Era um ambiente de convivência de diversos grupos de pessoas. E aí a coisa vai ficando complicada, né? Por quê? Porque Israel resiste e ganha a Guerra de 48. É atacado em 67 e vence a Guerra dos 6 Dias, vence a Guerra do Yom Kippur, e aí
estabelece um outro cenário, né? E esse cenário é o que? Ocupa um pedaço das colinas de Golã. Seria a Síria, né? E na verdade é 10% das colinas. A coisa é muito mal colocada. Porque por que Israel não pode entregar aquilo? É alto, né? Por uma questão geográfica. Toda a região da Galileia é aqui embaixo. Se você entrega as colinas, é só pedir para ser metralhado. Então é uma zona de segurança. Por que Israel não entrega a Cisjordânia? Porque um míssil da Cisjordânia para Tel Aviv são 9 minutos. Então tem todo um cenário, né, que o pessoal não entende muito bem. E aí, grande parte dessa população árabe ainda tem em mente a ideia de que não é possível e aceitável fazer uma divisão de estados. Em Israel tem gente que pensa assim? Tem. Mas não judeus? É a maioria. Tem judeus que acham, não, isso aqui é nosso e ponto final. Sim, não. Tem. Sim, entendi. Mas tem uma grande quantidade de judeus. Inclusive, uma das coisas mais desastrosas desse ataque do Hamas agora é que os kibbutz que eles atacaram eram exatamente dos defensores dos palestinos. Era o pessoal mais pró-Palestina, que estava tentando fazer a paz, que ajudava a trazer o pessoal para ir para os hospitais. Aquela rave lá, tão famosa e falada naquele ataque, era gente pacifista, vamos dizer assim, que estava ali. Mas a rave, vamos dizer, foi uma casualidade. Eles acharam um lugar lá no deserto para fazer. Mas a turma dos kibbutz em volta era o pessoal mais pacifista do planeta. Pacifista ao ponto de ser até criticado por outros em Israel, dizendo, vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Então, a situação, ela acabou se complicando. E aí, o que o pessoal não consegue entender? O tempo passou e é curioso, a gente faz a grande pergunta, por que não se levantou um Estado palestino? A Jordânia dominou toda a região do chamado West Bank, a região da Cisjordânia, do ano 1948 a 67. E dominou de maneira ilegal, porque não é território deles. E aí, se era tão necessário e absolutamente importante que se construísse, era a grande oportunidade. Estava aí, 48 a 67. Estava lá. O Gaza ficou na administração do próprio Egito durante um bom tempo. Isso eu lembro também. Israel teve conflito com a Jordânia, fez a paz, regulamentou, ajustou tudo. Quando a paz foi em Camp David, né, assinada lá na época do Jimmy Carter, Anwar Sadat, Menachem Begin, Israel devolveu o Sinai. O Sinai é 3 vezes maior do que Israel. Quando o Egito quis fazer paz. O Ariel Sharon, em 2005, resolveu sair de Gaza e entregou livremente tudo. Então, Israel merece críticas? Sim. Israel comete erros? Sim. Todas as ações do exército de Israel são elogiáveis porque eles são o povo da Bíblia? Não. Mas, em muitos momentos, Israel mostra uma boa vontade, uma atitude de querer negociar. E, do outro lado, ou é tudo 100% daquele jeito ou nada feito. Então, esse caminho foi se complicando e a gente tem um cenário hoje em que a coisa está da seguinte maneira. Existe uma discussão por território? Sim. Essa discussão por território, ela é pertinente? Sim, porque você tem uma população árabe predominantemente islâmica, de visão diferente, que diz, olha, a gente não está a fim de viver dentro de um contexto de um Estado judeu. Ok, então vamos conversar, vamos ver qual parte que é minha, que é sua, depois você... E vamos garantir uma situação de paz absolutamente adequada para todo mundo. Então isso seria, vamos dizer, o melhor caminho. Mas o que o pessoal não entende é que eu acho que a causa palestina, na qual Israel comete erros quando, por exemplo, faz assentamentos lá, quando vai entrando e vai criando uma situação problemática. Especialmente Cisjordânia, né? Porque Cisjordânia. Gaza nem tem espaço para isso. Né? Não. Na verdade, Gaza tem menos densidade demográfica que a cidade de São Paulo. É um pouco mais amplo o que o pessoal fala, porque o pessoal não faz conta. Mas teria espaço, mas Israel entregou de fato, porque Gaza está num espaço... Gaza tem acesso ao Egito. Né? Israel fechou Gaza completamente, mas eles têm outra opção de saída de um país predominantemente islâmico. Qual que é a questão? É que hoje nós estamos diante de um cenário de 3 tipos de árabe na região. O que é Israel? Eu visitei o parlamento de Israel. Eu conheço gente da política de Israel. Israel tem entre 20% a 25% de árabes. Inclusive no parlamento tem fotografias deles vestidos com as roupas árabes dentro do parlamento. São 13 cadeiras. 13 cadeiras. O prefeito de Nazaré, cidade tão cara para a tradição cristã, é um árabe muçulmano. Então Israel
com seus erros e acertos, é uma democracia. Sim. O sujeito árabe levanta, olha, eu sou contra isso, região, né? eu não acerto, tal, porque tal, ok. E aí, Israel tem minorias cherqueses, que são circassianos, que aqui o pessoal vai entender muito pouco. Eles têm barrais, eles têm muitos drusos, tem imigrantes africanos e asiáticos que trabalham lá, tem pelo menos 20 tipos de judeus diferentes em todos os aspectos. Tem judeu com cara de oriental, de japonês, tem judeu negro, tem judeu loiro de olho azul, tem judeu de tudo quanto é lugar do mundo. E árabes, cristãos, árabes de tradições muçulmanas diferentes. Então é um mosaico, é um ambiente multicultural muito expressivo. E o pessoal imagina que Israel é um monte de ortodoxo, mas não é o caso, né? Aliás, é curioso, eu nem sei como é que o país tem gente, por exemplo, tão liberal de um lado e gente ultraconservadora do Tel outro. Aviv é uma das cidades mais liberais do mundo. Jerusalém É verdade. não, mas Tel Aviv diz que é uma das Exatamente. cidades mais liberais é de costumes. muito liberal de costumes, e você tem áreas de Jerusalém, um bairro, por exemplo, Mea Sharim, que é um bairro judeu ortodoxo, ali você não pode nem andar de mão dada com a sua esposa, né? Que é considerado ofensivo para a gente Ficar ver. andando no sábado é capaz de ser apedrejado. Vai ser um problema sério. Então, quer dizer, você tem um outro contexto, bem diferente. Aí a pergunta que a gente pensa, então, lá em Israel, você tem mais de 2 milhões de árabes que são cidadãos israelenses. Alguns deles, inclusive, estão no exército. Eles até não são obrigados, mas eles se voluntariam. Eles falam hebraico e árabe, tem juiz em Israel que é árabe, tem pessoas de posição importante, médicos e tal, que são... Você vê que não tem árabe israelense fazendo passeata contra Israel. Em Israel você tem passeata toda hora por qualquer coisa, inclusive. Então é um cenário diferente. Agora, os árabes que entendem que não dá para a gente conviver com Israel num governo israelense, então esse pessoal está na Cisjordânia. E uma parte desse pessoal é muito pacífica. São tranquilos, eles interagem com... Inclusive eu conheço cidades dentro da Palestina que estão melhorando a cada dia. Você vai lá, você vê o investimento, você vê o crescimento. E tem um pessoal que diz, não, olha, a gente precisa de uma, como se eles vão dizer, uma resistência de... Aí que vem o problema, de perfil jihadista. Na tradição islâmica, você tem 2 linhas teológicas históricas, que é o wahhabismo e o salafismo. Essa é a base dos grupos que se propõem a fazer atos de terrorista, como a Irmandade Muçulmana, como o que acontece com a Al-Qaeda, com o Estado Islâmico, com o Hamas, com o Hezbollah, né? E aí esse pessoal não tem conversa. Por exemplo, o Hamas diz explicitamente, nosso objetivo não é paz. Nosso objetivo é destruir, aniquilar Israel, os judeus e os demais, né? Que não são islâmicos. Que não são islâmicos do tipo deles. Porque eles também explodem outras mesquitas. Outros islâmicos. Então, não faz muito tempo, uma mesquita sufita expressiva no Egito foi explodida por um grupo desse tipo e morreram mais de 200 pessoas. É interessante que a Irmandade Muçulmana, que é um desses grupos mais radicais, é extremamente influente no Egito. E mesmo assim, talvez por medo até que amplie, o Egito fechou as portas para o Hamas entrar no próprio Egito. Então, talvez porque ia abastecer mais ainda lá. Saiu um vídeo, foi publicado por Israel e merece atenção, que eles pegam um indivíduo lá que é árabe muçulmano, e o cara conversa com ele, e ele pede clemência, e eles chamam ele de traidor. Ele era apenas um motorista de ônibus que estava lá, um árabe muçulmano de Jerusalém, e possivelmente até bem a favor da causa islâmica e palestina, e eles mataram o cara a sangue frio. Porque ele é um traidor, para eles Nem é, talvez até fosse simpatizante, mas não interessa. Está aqui a gente. Então, o pessoal tem que entender que nós não estamos mais discutindo hoje uma questão territorial. Eu acho que o Hamas e os movimentos jihadistas, eles sequestraram o lado bom da causa palestina, de discutir qual vai ser, porque os palestinos, como qualquer povo do mundo, é digno da nossa misericórdia, da nossa atenção, do nosso bem-estar. E eu conheço muita gente em Israel que pensa assim. E então, agora que a gente pensa, que tipo de sociedade vai se construir lá? Uma sociedade jihadista? Um regime semelhante ao dos ayatollahs do Irã? Nós, na verdade, temos resposta a isso, biblicamente falando. Porque aquilo que Deus
afirma o que vai acontecer na região, tira um pouco deste receio pela confiança que nós temos que Deus está falando a verdade e o que vai acontecer é o que está escrito na Bíblia mesmo. Mas nós já passamos 2 terços do nosso... O nosso papo tá bom. Eu acho que nós vamos ter que parar no final, não é final ainda, e alguma coisa vai ficar no ar aí. Quem sabe, realmente, a gente vai ter que continuar essa conversa num outro programa. Mas antes de passar para a terceira parte desse momento aqui, nós vamos ter um pequeno intervalo, eu já gostaria até que o irmão estivesse assim, pensando de essa preocupação dos crentes. Nós oramos por Jerusalém, uma ordem bíblica e tal, pelos judeus, porque Deus tem promessa, etc. e tudo mais. Eu sei que tem também interpretações diferentes do cristandade sobre isso, mas e questões assim dessa luta envolve questões escatológicas para nós, envolve questões assim de proximidade do final, mas daqui a pouquinho, terminando esse nosso intervalo, nós vamos falar sobre esse assunto. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça a Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Bom, estamos de volta. Eu vou começar aqui pegando o gancho lá para lembrar assim. Eu fui criado, na minha época, década de 70, 80, na mocidade, nos princípios teológicos. Você, Samuel, de nós 3 aqui é o mais menino dessa, mas você deve ter alguma coisa também. E eu lembro, alinhamento dos planetas, 82. Vai ser isso, vai ser aquilo. E eu nasci em outubro, mas quase tudo acontece em outubro. Eu não sei por que as coisas que envolvem escatologia, outubro é o final do mundo, eu não sei por quê. O que isso tem a ver com essa história? Olha lá. E aí passou, e Israel, a geração, o florescimento da figueira, e 40 anos é o tempo de uma geração, então 48 não vai passar de 88. Então eu sou uma pessoa assim, relativamente vacinada com algumas coisas, mas que a Bíblia fala sobre guerras, rumores de guerras, parece que essa coisa que, num determinado momento, parece que o mundo inteiro está virando contra Israel, parece, né? Há má vontade no mundo inteiro, verdadeiramente, dentro dos Estados Unidos, país conhecidíssimo pelo apoio sempre constante aos judeus. Nós vemos alguns movimentos aqui no Brasil, outros lugares. O que nós podemos falar aí para quem está nos escutando um pouquinho dessa história que vem de longe? Infelizmente não dá para falar muito mais coisa, mas dá para a gente focar um pouco nisso? Olha, quando a gente pensa em escatologia e a postura de grande parte da nossa comunidade religiosa nos dias de hoje, ela é muito focada num tipo de proposta que funciona muito em termos de algo que traz medo e pavor. Curiosamente, a literatura escatológica bíblica tem um foco exatamente oposto. Ela é escrita para trazer esperança e para que a comunidade da fé tivesse a expectativa de que Deus está no controle, né? Essa literatura, ela surge, ela emerge num contexto de dominação romana, de opressão, né, dos imperadores. Os cristãos não aceitam adorar o imperador, eles são inimigos do Estado. Então, quer dizer, o que está acontecendo com os mortos, né? O que acontece com um Jesus que diz que viria e não veio ainda? 2 cartas Tessalonicenses para falar sobre isso. Então a gente vê que a proposta é trazer consolo e esperança. Certo. E aí, quando se lê a literatura escatológica, grande parte dela é simbólica. E grande parte dela trabalha dentro de uma mentalidade que muitas vezes uma perspectiva ocidental, assim, muito refém do Excel, assim, né? Quer colocar dentro da planilha e do calendário do Google de qualquer maneira. Então, existe o que a gente pode chamar de percepções apressadas. E aí tem um pessoal que eu digo assim, que é mais ou menos fã do fim do mundo, né? Toda hora eles estão dizendo coisas, ou é porque é alinhamento dos planetas, ou porque está chegando o ano 2000. E então esses terremotos, esses textos que são trabalhados, eles são muito frágeis na sua elaboração. Mas o que a gente pode dizer
que realmente é difícil a gente evitar uma compreensão de que nós estamos com sinais no texto na direção de um caminho, na direção do desfecho do fim. Porque a primeira coisa que chama atenção é a volta do povo judeu para a terra. Certo. Por quê? Porque isso não é um acontecimento genérico. Haverá guerras, ok. Isso é a especialidade da humanidade, né? Mas o povo judeu esteve, de fato, afastado da sua terra por 1.900 anos, dispersos pelo mundo, e pela primeira vez eles voltam a ponto de construir a nação do Israel moderno, e são predominantes na terra. E, curiosamente, se a gente lembrar do final de Amós, capítulo 9, versos 14 e 15, diz que Deus os levaria para lá, para de lá nunca mais serem desarraigados. Uhum. Então, se a gente leva a sério esse texto, nunca aconteceu isso na história de que o povo voltou e não foi mais desarraigado. Foi desarraigado o tempo todo. Então, eles saíram da mão dos babilônios, mas foram desarraigados depois. Então, foram derrotados por gregos, foram derrotados por romanos, principalmente. Então, isso chama atenção. A segunda questão que eu acho mais curiosa e extraordinária é o fato de que, pela primeira vez na história, um número considerável de judeus tem crido em Jesus. Nunca aconteceu isso. E esse é um movimento isso enorme. Isso é visível quando o senhor visita lá? Demais. Porque eu nunca fui à Palestina, ou a Israel, ou qualquer coisa assim. Quando o Israel foi fundado, havia 50 judeus que criam em Jesus. Hoje se calcula no mundo de 300 a 400 mil. Eu conheci uma vez um judeu e falei, eu não sou convertido, eu sou completado. Exato, exatamente. Então você tem hoje, preste atenção, está todo mundo sentado aqui, você tem uma proporção de judeus que creem em Jesus hoje em torno de 3% da população judaica mundial. É a mesma de europeus, que se declaram seguidores de Jesus mesmo, e não cristão de nós. Sou anglicano, sou luterano, ok. Por quê? Porque está no meu documento de nascimento. 3%. Então, isso surpreende, é um número significativo. A gente tem um número perto de 3%, e é um número crescente. E dentro do contexto judaico, o sujeito para fazer isso, ele tem um custo muito elevado. Em Israel, só em Israel, se calcula um número acima de 50 mil. E eles são, não é apologista, eles são evangelistas? Esses judeus, eles falam disso para outros judeus? Não? Da forma judaica. Existe um canal interessantíssimo chamado One for Israel, que é só sobre isso. Ele deve ter hoje 1 milhão de seguidores. Tinha na internet um jovem, né, expondo Isaías 53 nas ruas. Sim, tem muito. Mas é que esse jeito, me desculpe agora, esse jeito ocidental, especialmente americano de tratar as coisas, culturalmente isso é um problema, não é assim que se faz, entendeu? Então esse tipo de coisa tem prejudicado muito. Nós tivemos aqui alguém dos Amigos de Sião, uma vez numa entrevista nossa lá para trás, e ele fala um pouco desse problema de como fazer isto, né? Aí você tem que conhecer os Amigos do Saião para poder... do Saião? Para ver como é que a gente... Nós estamos fazendo propaganda aqui, você viu só, né? Então, assim, tem maneiras diferentes, tem que ter uma sensibilidade. E também porque existe judeu secular que vem de um pano de fundo, existe judeu místico, existe judeu da tradição... Muito judeu ateu que eu conheço. Então, quando você conversa, fala, mas o cara é ateu? Fala, ele não é ateu, ele está ateu, né? Porque é um negócio um pouquinho controvertido, esse jeito de ser ateu. O cara é ateu, ele participa do Yom Kippur, ele participa, entendeu? Eu lembro de um debate muito curiosa. Do Jô Soares com um pastor, e o pastor defendendo uma atitude de Davi com Jonatas, e o Jô Soares indignado com o que o pastor falava, e eu ficava olhando e falava, não é possível, o Jô Soares está mais crente, mais no ligado ao princípio texto bíblico do que o pastor. Eu não acredito no que eu estou... O Jô Soares, não, mas não é isso não. E o Jô Soares não era propriamente um judeu praticante. Não, ele tem lá uma raiz, mas muito afastada, muito distante. Então, aí a gente vê esse cenário que chama atenção, né? É verdade que a gente tem tido um número de mortos de conflitos em guerras desde o começo do século XX sem igual na história humana. É verdade que os abalos sísmicos e os problemas do planeta têm aumentado muito. Mas tem duas coisas que merecem uma atenção especial,
a ideia clara, explicitada em Lucas 21, que Jerusalém, né, será pisada pelos gentios até que o tempo dele se complete. E Jerusalém saiu do domínio gentílico, vamos assim dizer, em 1967. Então isso chama atenção. Esse negócio da geração passará é muito frágil o argumento, porque a palavra geração pode ser que ela signifique ali essa raça. Ou seja, não acabará o povo judeu até que tudo isso aconteça, e não que seja uma geração, que o pessoal tenta fazer... É o que eu escutava, né? Ou 40 anos, ou 70 anos, ou tal, cada um faz uma matemática diferente, e esse negócio é muito frágil, né? Então, o que a gente vê é curioso, de fato, que Jerusalém hoje está sob a administração do contexto judaico, e o evangelho do reino será pregado a todas as nações e etnias, então virá o fim, Mateus 24:14. Quando a gente vê isso, curiosamente, a gente percebe que a grande comissão nunca foi obedecida pela igreja. Nunca a gente esteve nem perto de alcançar isso. Pela primeira vez na história, nós temos de fato um crescimento exponencial do evangelho, e eu não falo isso de ouvir, eu vi de perto. Eu tive em conferências e visitas na África, na Ásia, que inclusive eu nem posso dar detalhes disso aqui. É um comentário que você faz sobre aquele nigeriano, dos últimos comentários, foi maravilhoso. Então, que coisa impressionante. Mas eu recebi, por notícias hoje, essa semana, né, de um contexto do interior da África, de lugares onde está tendo conversão assim, de muita gente de tradição islâmica recebendo o evangelho. Tanto na África como na Ásia. Isso nunca aconteceu. Então, assim, é perigoso e inadequado. Eu acho que esse conflito de Gaza vai se resolver em pouco tempo. E aí o pessoal fala, não, as nações vão se unir, todo mundo, contra Israel. Eu penso o seguinte, você acha mesmo que hoje, né, a gente provavelmente daqui a pouco não vai nem conseguir conversar direito o Brasil e a Argentina? Você imagina que todos os países da América do Sul, os Estados Unidos, a Coreia do Norte, Israel, o Irã, a Europa Ocidental, vai todo mundo sentar numa mesa e chegar a um acordo e falar, vamos fazer assim? Isso é muita fé, no meu entendimento. Então, eu acho que a tendência, né, já teve gente, por exemplo, agora, quando o pessoal está falando de ter uma pausa humanitária na guerra, dizendo que já é o acordo de paz do anticristo. Então, eu não escutei. Então, já está nessa versão. Já, e que o pessoal não é nem pré-tribulacionista, o pessoal é pró-tribulacionista, queremos a tribulação. Então eu acho que existe um pouco eu acho que o contexto como um todo, acho que revela para a gente vamos dizer assim, um espírito do anticristo no mundo, que já está presente na época de Nero, está presente na época da igreja primitiva, e eu acho que existe um ódio espiritual contra Israel, porque Israel é a confirmação de que as palavras de Deus não caem, que aconteça o que for. Então ali tem uma prova concreta. Se você, vamos dizer, desse fim à raiz, né, hebraica, judaica da história da redenção, seria uma derrota sem fim. Eu tenho falado muito da minha igreja que a nossa fé está sendo provada muito, né? Porque algumas coisas a gente diz assim, você acredita nisso mesmo? Então agora Deus está falando, então eu quero ver se você acredita mesmo. Uhum. Você acredita em mim mesmo? Você acredita? Porque as coisas estão vindo de um jeito, inclusive agora vamos sair de Israel, voltar aqui para o nosso país, o evangelho, a nossa vida, os nossos princípios, aquilo que nós entendemos, está sendo de tal maneira ofendido e agredido. E eu falo, nossa fé, Deus está dizendo assim, você realmente é do meu povo? É aquela história de Deus falando, 40 anos fiz vocês atravessar o deserto para ver onde estava o seu coração. E então foi assim, eu não deixei gastar a sandália dos pés, eu não deixei acabar com a roupa que estava nas costas, mas eu fiz provar, eu dei pão, foi só pão, mas eu dei pão, eu dei a carne, mas foi só a carne de ave, mas eu dei para vocês. Então, para ver realmente onde está o seu coração, nós estamos sendo provados, eu não tenho dúvida sobre isso. Não, com certeza, eu acho que isso envolve até um caminho de purificação da noiva do Cordeiro, né, da Igreja de Cristo. Então eu acho que é uma coisa assim, existe realmente um espírito anti-Deus, anti-Cristo, anti qualquer coisa que... Por isso que é curioso, porque, por exemplo, a gente tem
muçulmanos e minorias muçulmanas sendo massacradas em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, a gente tem até o registro de armas químicas usadas contra pessoas na Síria, né? E pessoas islâmicas. A gente teve a questão lá do pessoal que foi expulso de Mianmar e fugiu para o Bangladesh, né? A gente tem o que o regime do Talibã está fazendo, né? A gente tem o que aconteceu na Líbia, o que acontece na Eritreia, no Sudão, e não há mobilização. Ninguém protesta, não existe ninguém na frente da embaixada da Síria. Não, que absurdo, como assim, né? E imagina, os grupos jihadistas têm desestabilizado mais de 15 países no mundo, né? O sequestro de meninas do Boko Haram na Nigéria. Foi um absurdo. Uma coisa, eu mesmo visitei lugares na África que eu entrei na casa e vi as marcas de sangue de alguém que teve a sua cabeça decepada, né? E aí não tem comoção, não tem reclamação, não tem ação na ONU. Quer dizer, será que as pessoas realmente estão preocupadas ou elas têm uma já inclinação anti-Bíblia, anti-Israel, anti-fé cristã genuína e botam isso para fora com uma espécie de rancor e ódio, né? O que assusta a gente hoje não é que a pessoa diz, olha, vamos abençoar o povo palestino, né? Vamos, não, né? É sair quebrando e destruindo tudo. Inclusive, durante anos na minha vida, como eu trabalho pelo Salam e pelo Shalom, pela paz, eu tenho ajudado crianças palestinas em situação de risco, de dificuldade. E quando muitas vezes militantes vêm conversar, eu falo, escuta, você quer ajudar? Você quer apadrinhar uma criança? Acabou a conversa. Eu não tenho mais nada para dizer. Coisa, né? Então a gente começa a falar, será que esse pessoal está entendendo o que está acontecendo? Ou, né? Então, assim, sobre a questão escatológica, acho que duas coisas chamam a atenção. O que a gente tem da parte do Senhor, né? A gente deve trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Então eu tenho a responsabilidade de ser sal e luz agora. Você é chamado para fazer diferença. E segundo, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a sua cabeça, porque próximo está a redenção. Então, Posso acrescentar uma coisinha? Claro. E Jesus diz assim, não vos compete. Então, assim, desde lá os discípulos, lá, né, antes de Jesus subir aos céus... Queriam colocar na agenda. Ele fala assim, tudo bem, está aí os sinais estão aí, você está vendo, isso tal, mas não vos compete. Então, calma, baixa, trabalhe até o Senhor chamar ou até o Senhor voltar. Então, que é um chamado também. Então, pronto. E o dia em que vocês não esperam é que o Filho do Homem vai vir. Até porque a verdadeira vigilância requer algo inesperado, né? Com certeza. Porque senão você sabe, Jesus vai voltar daqui uma semana, a gente vai ser os mais Yeah. crentes do mundo durante uma semana. Vai ser Que de vai voltar 26 de dezembro deste Vai ano. ser os caras mais crentes do mundo nessa semana, né? É Mas isso mesmo. Irmãos, o nosso tempo acabou, já me chamaram a atenção várias vezes aqui, o pessoal está indignado, não é brincadeira, não é assim não. Mas, pastor, que prazer conversar esse primeiro papo. Eu falo primeiro porque se o irmão tiver agenda, se tiver possibilidade, eu gostaria de conversar coisas semelhantes, andar ainda nesses caminhos, porque são assuntos que aquecem o nosso coração, às vezes, conforme a nossa convicção até nos trazem preocupação, né? Eu entendo que um crente nunca pode estar preocupado com isso, porque morte para nós é chegar lá diante do Senhor. Então, está com medo do quê? Né? É formatura, né? Exatamente. Então, mas temos tristeza, que vê maldade, vê crueldade, como aconteceu. O pastor Augusto Nicodemos, recentemente, numa transmissão dele, ele falou assim, parece que o Senhor está tirando aquela mão de proteção, Deus está deixando a humanidade fazer cada vez mais o que ela faria sem... Porque Deus freia a maldade do ser humano, não tenho dúvida sobre isso. Graças a Deus, comum, inclusive, ele freia alguma coisa. Mas parece que o Senhor está afastando a mão e fala, olha o que vocês são de verdade. Fiquem à vontade, olha o que vocês são se eu tirar a minha mão de proteção. E nós, crentes, somos aquela tarefa, como diz a palavra, para que Cristo seja mostrado como dono da humanidade, ele colocou a igreja para nós sermos instrumentos disso. Pastor? Acho que o desafio final que fica, né, quando a gente lembra lá de 2 Pedro, se essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas vocês devem ser vivendo em santo trato e piedade? Então, quer dizer, o mundo entra numa
caminhada de ruptura com Deus e a sua vontade, e o que fica para a gente é não permitir que o mal invada a nossa vida e a gente seja dominado com qualquer tipo de inclinação perversa. E a gente então tem que se voltar de maneira intensa para uma vida de comunhão com Deus e de serviço no reino, porque o chamado apocalíptico é de esperança, de consolo, mas também de santidade. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela sua Deus presença abençoe. aqui. Obrigado, Amém. pastor. Desculpa, hoje eu foquei tanto ali, viu, Samuel, eu tinha umas 6 perguntas, mas assim, eu fiquei tão imerso no relato histórico que ele deu que eu preferi ouvir. Mas quem sabe, na outra vez você estará aqui, então guarde essas 6 perguntas. Então, umas 6 perguntas para fazer para o senhor. Tá bom, fica à vontade aí. E você que nos escuta, que nos assiste, que está ou pelo rádio, mas também temos a forma da transmissão, você entra no Telmídia, no nosso aplicativo, você pode baixar o aplicativo aí, tem várias coisas gratuitas, você baixa o aplicativo e nos acompanha em muitas programações, temos diversas áreas de atuação, nós temos a nossa Telmídia Cast, que é isso que você está participando, você tem Telmídia Rádio também, você tem aqui um programa muito interessante sobre vida cristã, castidade, é interessantíssimo, chama Vida Pura. Você precisa escutar, participar desse grupo, que é uma missão que trabalha sobre as questões éticas do ser humano. É um grupo interessantíssimo que tem feito um trabalho maravilhoso, tanta coisa mais. Porque aqui nós temos um programa que tratamos de teologia, vida e fé para a glória de Deus, porque entendemos que a nossa vida sai de dentro da igreja, né, daquele cubículo onde nós nos reunimos, e no dia a dia o Senhor há de nos cobrar. E um dia nós vamos estar diante dele e todos nós queremos escutar de Deus assim: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, pela misericórdia e graça de Deus.